Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um programa Destaques. 2024 deve ser o ano do mercado imobiliário aqui na região de Fortaleza. As construtoras já estão em comemoração em razão do primeiro semestre, que registrou um acumulado de vendas de mais de 3 bilhões de reais. Os dados foram revelados durante mais uma edição do Flash Imobiliário, realizado pela Lopes Imóveis. Segundo as estatísticas, os 6 primeiros meses deste ano representaram o melhor semestre de vendas de imóveis em Fortaleza em 13 anos. 3 bilhões de reais no primeiro semestre, de janeiro a junho, um número 25% maior do que 2023. Em unidades, isso representa cerca de 6.700 unidades, um número 45% superior a 2003. Então são números eloquentes que mostram que o mercado imobiliário de Fortaleza está pujante e digo mais, o segundo semestre vem aí ainda melhor. Ao revelar os números, a Lopes Imóveis reconheceu as empresas que lideraram as vendas. A BS Par Incorporações está no ranking do segmento de alto padrão. Batemos aí a nossa meta, né? Estamos muito felizes com esse momento. E o segundo semestre tem muito que prometer. Geralmente o segundo semestre é melhor e nós estamos acreditando nisso, né? Que vai superar o primeiro. A Moura do B foi outra homenageada. A construtora está presente em vários estados da região e teve o primeiro semestre no mercado local com 315 milhões de reais em vendas. É um povo muito trabalhador, né? Empresários muito aguerridos, onde estão gerando emprego, gerando renda, investimento no turismo. Esse ambiente geral é que faz a economia crescer, né? Um bom governo do estado, boa prefeitura, um bom ambiente empresarial. Isso é que traz a economia melhor e se destaca perante as outras capitais do Nordeste. Foram 6.683 imóveis vendidos em 6 meses. Na avaliação de Ricardo Bezerra, diretor da Lopes Imóveis, muitos elementos contribuem para a celebração na capital cearense. Fortaleza é a Dubai do Nordeste, a Balneário Camboriú do Nordeste. Se você já começa a ver aí aqueles prédios que a gente chama de skyscrapers ou os arranha-céus. São prédios magníficos, com mais de 50 andares, que fazem a orla de Fortaleza, o landscape de Fortaleza ser belíssimo. Esse é um dos ponto alto do Ceará, eu diria, né? O cearense é tido como inteligente. Nós temos, eu posso dizer, a melhor arquitetura do Brasil. Basta você olhar para as fachadas desses empreendimentos, você vai ver que nós não deixamos nada a dever a nenhuma grande cidade do Brasil e digo mais, do mundo. Uma arquitetura belíssima que atrai turista. O mercado imobiliário é tão bom, tão complexo, que ele serve até de atração para os turistas virem aqui ver as nossas obras de arte. E por falar no mercado imobiliário, ele tem registrado alta no valor do aluguel de imóveis residenciais. Segundo o índice FIPE-ZAP, nos últimos 12 meses, o aluguel residencial acumulou alta de 15,19%, números que chamam a atenção para a importância nos cuidados na hora de fechar contratos de locação. Essa alta de mais de 15% no valor do aluguel residencial no Brasil nos últimos 12 meses acende um alerta sobre os direitos e também os deveres, tanto do locador quanto do locatário na hora de alugar um imóvel residencial. Por isso, a gente veio conversar com o Dr. Luciano Dias, advogado especialista em direito imobiliário. Doutor, quais são os primeiros direitos e deveres na hora de alugar um imóvel? Lucas, todas as pessoas envolvidas na relação de locação, no caso, tanto o inquilino quanto o proprietário do bem, eles devem observar os ditames do contrato e ter a possibilidade de verificar determinados detalhes para se saber se estão inseridos de acordo com o que a lei determina. E, por exemplo, se eu for alugar um imóvel hoje, aqui em Fortaleza, onde a gente mora, é preciso eu tomar cuidado quanto a quais medidas legais, aos valores, mas também às normas vigentes, por exemplo, no condomínio que a pessoa vai morar, né? Sim, existem determinados detalhes legais e que devem estar inseridos no contrato que são de suma importância serem observados. Dentre eles, logicamente, o valor que é discutido entre as partes, né, que é uma questão comercial, mas que deve ser bem tratado.
No que diz respeito também à questão do índice de aniversário do contrato, que vai acontecer anualmente, também deve ser observado com carinho. Outro aspecto importante são as condições do imóvel envolvido na negociação. Tudo isso deve ser muito bem pontuado no contrato e deve ser tratado de maneira muito aberta entre as partes envolvidas. Para isso, existe, por exemplo, a vistoria de um apartamento, de um imóvel, de uma casa, de um equipamento residencial, né? Como é que funciona esse processo de vistoria? Ele precisa ser acompanhado pelo futuro inquilino, precisa ser acompanhado pelo locador, a empresa de locação, a imobiliária que está envolvida no intermédio dessa negociação também precisa estar atento, todo mundo precisa se resguardar de seus direitos, né? Sim. Muitas vezes há nessa relação a intermediação de uma imobiliária e a imobiliária ela presta esse serviço de acompanhar o locatário e o locador, né? Muitas vezes até a imobiliária substitui o locador nesse momento dessa vistoria, porque essa vistoria é de suma importância para que o inquilino ele possa verificar se o imóvel que é a ele oferecido para locação, se está realmente dentro daquelas condições que previa no próprio contrato, muitas vezes, de locação. E o que é que acontece, por exemplo, quando o inquilino não acompanha esse processo de vistoria? Ele fica com alguma pendência, por exemplo, na hora de assinar o contrato? Como fazer para resolver isso? A assistência jurídica de quem é especialista no direito imobiliário faz a diferença? É preciso realmente ter ou dá para fazer com as próprias mãos, doutor? Bom, a gente sempre indica, nesse tipo de transação, a assessoria de um profissional especializado para acompanhar tanto o locatário quanto o locador, e aí muitas vezes esse profissional ele tem um conhecimento maior no que diz respeito à parte legal e ele pode observar determinados detalhes do contrato que a pessoa que não tem a técnica no assunto ela não observa. No que diz respeito à vistoria, o locatário ele deve sim acompanhar, e é uma situação, como eu mencionei, de suma importância. Por quê? Porque no final dessa locação, quando houver o distrato desse contrato, pode-se exigir no contrato determinadas situações que ele não observou quando do momento inicial do contrato. E até pelo fato de ele não ter feito essa vistoria, ficará difícil dele contraditar nesse momento final, quando for exigido isso dele. Para evitar alguns abusos, é preciso também então ter esse processo de assistência, de olhar atentamente ao contrato, né? Isso vale para o inquilino, isso vale também para o locador. Sim, vale para ambas as partes e é interessante que realmente, como a gente mencionou, que as partes elas possam ter essa assistência, ter essa assessoria de um profissional capacitado, até para se evitar discussões jurídicas em situações que podem ser resolvidas de forma administrativa. Uma dessas situações, por exemplo, para quem nos acompanha, é o valor, hoje em dia, de aluguel de um imóvel residencial, né, doutor? A gente está vendo aí uma alta de mais de 15% nos últimos 12 meses aqui no Brasil. É um valor considerado alto, se a gente levar em conta os últimos anos. Então, por exemplo, você tem que ficar atento se esse valor de alta de aluguel de um imóvel residencial não está ultrapassando o valor que você está pagando todos os anos quando você muda de apartamento, de casa. É preciso também ficar atento a esses padrões gerais para que eles não interfiram no seu contrato diretamente. Sim, a gente sabe que a questão do valor envolve uma questão mercadológica, né? Uma questão do cenário de como é que está realmente, comercialmente falando, e envolve também a questão negocial entre proprietário e o inquilino. Entretanto, a partir do momento que é discutido e que é assinado um valor determinado para aquela locação, é importante se observar se ela vem seguindo, né, os ditames contratuais, com que diz respeito ao índice de reajuste anual que é aplicado no mês de referência daquele contrato de locação firmado. Daí a necessidade de sempre estar verificando o contrato que foi firmado anteriormente para se saber se, legalmente falando, está tudo sendo respeitado. Doutor Luciano Dias, a gente agradece a participação do senhor, a gente agradece os esclarecimentos, são esclarecimentos importantes, porque é preciso ficar atento enquanto você está pagando, desembolsando todos os meses no aluguel e também na hora de contratar uma empresa imobiliária ou até mesmo de fechar um contrato de locação, seja aqui em Fortaleza ou em qualquer lugar do Brasil, seguindo as normas
das legislações brasileiras. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. O atendimento a crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento tem feito parte da rotina da Casa Lube Terapias aqui em Fortaleza. A casa nasceu do sonho de 2 profissionais e pais de construir um lugar lúdico, divertido e acolhedor para as crianças. Com um importante trabalho social, a casa é uma boa dica para esse período de férias escolares. Por isso, a gente conversa agora virtualmente com a psicóloga Fran Lima. Prazer conversar contigo, Fran. Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Prazer, além de falar contigo, falar da Casa Lube Terapias, né? Explica um pouco pra gente como é que funciona a casa, qual é o impacto social que ela possui aqui em Fortaleza. A Casa Lube Terapias, ela veio com a proposta de trazer todos os atendimentos em um único lugar, desde o diagnóstico até os tratamentos necessários para as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Nós temos, entre as terapias básicas, psicologia, terapia ocupacional, nós temos também as atividades diferenciadas, que é um esporte, uma natação, um treinamento funcional, uma musicoterapia, que são atividades necessárias para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças e dos adolescentes. Um outro diferencial, Lucas, que é importante a gente pontuar na casa, que é um espaço para toda a família. Nós também oferecemos atendimento para os pais. Enquanto a criança está no seu atendimento, a mãe pode estar trabalhando no seu autocuidado, na sua psicoterapia individual ou na sua terapia de acolhimento familiar. Isso causa uma evolução muito positiva, né? Para toda a família, incluindo aí, como você falou, os pais e principalmente as crianças. Exatamente. Para que as crianças estejam bem, a gente precisa cuidar da base, né? Cuidar do suporte que é a família. Aqui na Casa Lube nós temos todo esse cuidado, esse acolhimento. Primeiro, a família ela precisa se sentir em casa. Por isso também a Casa Lube é essa grande casa de portas abertas que recebe a demanda da família, que escuta, que acolhe e que planeja um atendimento diferenciado, baseado na necessidade que aquele paciente está trazendo para nós nesse momento. Fran, nesse período de férias, há toda uma mudança, né, na logística, na rotina das crianças, né, que normalmente são alunos durante o período letivo nas escolas, e também dos pais, que quando estão de férias passam a ter um convívio ainda maior com os filhos. O que é que muda e por que é necessário esse atendimento acolhedor da casa, que ela proporciona a preços, incluindo, como você estava me explicando antes da gente começar a gravar, preços acessíveis, né? Exatamente. Esse período de férias, Lucas, as crianças realmente ficam um pouco mais agitadas em casa porque foge da rotina delas, quebra aquele padrão de rotina que a escola traz, né? Esse benefício da rotina estruturada que a escola traz. No período de férias, as crianças ficam um pouco sem foco, em casa, solta, ficam mais agitadas. Então, é importante, primeiro, que a família tenha o equilíbrio emocional para lidar com essa agitação das crianças e tenha um bom planejamento. Como pode planejar uma rotina estruturada sem perder a ludicidade importante do período de férias? Nós aqui na Casa Lube, nós estávamos até semana passada com oficinas de férias, que eram atividades voltadas para o desenvolvimento emocional da criança, treino de habilidades do dia a dia. Era a nossa oficina de férias divertindo a mente. Era uma forma de continuar trabalhando as demandas que a criança precisa no dia a dia, mas de uma forma mais lúdica, mais divertida, mais alegre. Então a criança não deixava de aprender, mas também não perdia aquela flexibilidade, aquela leveza do período de férias. Muito interessante. E como é que funcionam esses preços acessíveis para o atendimento? São preços sociais que vocês incluem nesses atendimentos? Como é que se dá esse processo, por exemplo, de triagem para a criança chegar aí? Precisa passar por um processo, ter um pedido para poder ir para aí? Como é que funciona o atendimento em si?
Pronto. O contato é direto, as famílias entram em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelos telefones disponibilizados, e aqui a gente abre para visitação. Na visitação, a família conhece todo o espaço da Casa Lubiterapias, conta as suas demandas, e a gente apresenta os nossos pacotes promocionais. Os nossos preços, eles são particulares, mas de acordo com a pesquisa de mercado feita com toda a região, a Casa Lube consegue ofertar um serviço de qualidades com valores que está dentro das possibilidades das famílias. Todos os nossos atendimentos eles são individuais, um tempo de duração de 50 minutos, que é um tempo em que a criança consegue se desenvolver dentro da sessão. Então, para os valores que a gente oferece com esse padrão de atendimento, com essa qualidade desse atendimento, são, sim, valores bastante acessíveis. Você já nos explicou aí um pouco da estrutura da casa. Eu queria saber quais são os profissionais disponíveis para atender a essas crianças, a esses pais e assim estarem casados com essa estrutura. Pronto. Nós temos neuropediatra, que trabalha com avaliação e diagnóstico. Nós temos a psicologia, que trabalha com a psicoterapia infanto-juvenil e também com a psicoterapia para pais. Nós temos terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicomotricista, musicoterapeuta, psicopedagogo, fonoaudiólogo. Nós temos professor de natação, que é a natação também individual, é um professor especializado na área do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a natação ela é bem planejada para o atendimento desse público, o cuidado com esse público. Nós temos da porta de entrada, do diagnóstico, até o tratamento para todas as idades. Na casa, nós temos de criança de 0 anos a adultos a mais de 30 anos de idade. Essa variedade de profissionais tem um impacto positivo no aprendizado, no desenvolvimento das crianças? Muito, Lucas, porque aqui nós priorizamos um atendimento multidisciplinar, multi e interdisciplinar, não só atendem juntos no mesmo lugar, mas que sentam, planejam, elaboram todo o atendimento para aquela família, para aquela criança. Esse diálogo interdisciplinar enriquece muito a evolução da criança, o tratamento da criança, porque a minha aplicação pode coincidir com a aplicação do colega, a informação que o colega tem sobre essa criança pode colaborar na minha intervenção, e essa troca enriquece muito a orientação familiar, como chega a orientação para a família conseguir reproduzir em casa. Você, enquanto psicóloga, por exemplo, precisa conversar com outros profissionais para saber a evolução da criança e como essa evolução pode se maximizar, né? Melhorar. Sim, nós temos momentos de estudo de caso, que a gente pega casos específicos de criança, a gente estuda, a gente elabora textos, a gente faz treinamentos entre nós, entre os profissionais, para que a nossa prática, a nossa atuação, ela tenha cada vez mais qualidade, para que a gente consiga apresentar bons resultados para a família e ver essa criança realmente crescendo, se desenvolvendo e sendo incluída nos ambientes onde ela convive. Muito bacana. Eu queria saber um pouco agora da história da Casa Lube, né? Como é que a casa nasceu, qual foi o propósito, quais foram os primeiros desafios? Você atende aí, por exemplo, há quanto tempo, Fran? Eu estou desde o início da Casa Lube, desde o planejamento no papel, já estava aqui junto com a equipe. Explica aí um pouco para a gente da história da casa, por favor. Pronto. A Casa Lube veio como uma proposta de ser um espaço lúdico e de bem-estar, realmente, trazendo essa qualidade de vida para as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Tivemos a colaboração de pais que já vivenciavam essa rotina de atendimento, de levar seu filho para outras clínicas, de procurar um atendimento de qualidade. E diante infelizmente a gente precisa citar, de frustrações, de outros atendimentos externos, de outros ambientes que não traziam esse retorno esperado para a evolução do seu filho, a gente foi juntando essas ideias, essas construções, e a Casa Lube ela foi planejada como um espaço que veio para ofertar atendimento de qualidade sem reproduzir, muitas vezes, problemas já existentes na sociedade. A gente quer quebrar essa barreira de não ter inclusão, a gente quer quebrar essa barreira
um desenvolvimento ainda dificultoso. Nós viemos com o intuito de fazer o acolhimento, o desenvolvimento e a inclusão dessas pessoas na sociedade. Desde o começo, a casa já foi idealizada para ser esse espaço multissetorial para essas crianças? Sim, sim, nós já pensamos nessa ideia de ser esse grande centro de atendimento, porque uma das necessidades observadas entre todos os pais que nós já tínhamos contatos, né, diante da nossa atuação nessa área, é da dificuldade de ter um atendimento no canto, aí vai para o outro lado da cidade para ter outro atendimento. Se quer um esporte, quer uma natação, tem que ir para um terceiro atendimento em outro lugar. A Casa Lupe Terapias, com essa ideia de centro, otimiza o tempo da família, o deslocamento, não precisa estar indo de um lugar para outro, tem tudo no mesmo lugar. Então, é confortável para a criança e é confortável para a família também. A gente sabe que se a família for depender essencialmente do serviço público para poder receber esse atendimento, pode ser que o processo evolutivo dessa criança, esse neurodesenvolvimento, ele fique ultrapassado, né? Se comparada, por exemplo, a uma criança que faz um acompanhamento como esse da Casa Lupe. Sim, sim, nós temos muitos depoimentos, Lucas, de famílias que viram a sua criança regredir, porque estava em outros atendimentos em que não tinha uma estrutura, não tinha uma frequência de atendimento, o tempo de sessão era de 20 minutos, era um tempo reduzido. E esse atraso nesse incentivo para a criança, nessa intervenção, prejudica muito o desenvolvimento deles. E quando chega na Casa Lupe, em que os atendimentos são regulares, os atendimentos são interdisciplinares, bem planejados, o relato dos próprios pais é que há um salto no desenvolvimento da criança. E isso, Lucas, compensa qualquer investimento, compensa qualquer expectativa que a família tenha chegado até aqui, porque é visível no desenvolvimento da criança. Chega a ser positivamente impressionante, né, Fran? Sim, e motivador para a gente enquanto profissional, de saber que valeu a pena o planejamento da Casa Lupe, valeu a pena sentar, planejar, formar a equipe profissional, valeu a pena porque há um impacto, há uma diferença, vidas estão sendo alcançadas pela Casa Lupe Terapias. Muito bacana. Eu queria falar um pouco da integração entre as crianças atípicas. Essa integração, ela tem um papel crucial no desenvolvimento dessas crianças, né, Fran? Sim, é muito importante. Os nossos atendimentos, eles são individuais, mas a gente sempre está planejando atividades de socialização entre eles. Tivemos a oficina de férias, tivemos o Lube Day no mês de janeiro, foi um dia na Casa Lube. Nós abrimos as portas para que todas as crianças participassem de atividades planejadas, de grupos de socialização. Vamos fazer agora, na última semana do mês, um passeio de férias ao zoológico da cidade. Então, é uma forma também das crianças estarem interagindo umas com as outras, conseguindo conviver com os pares da mesma idade, os coleguinhas maiores e menores, criando esse respeito ao espaço do outro e fazendo amizades. Essa troca de carinho que eles estão aprendendo também de uma forma bem gradativa, bem processual. Muito bacana, muito bacana. Mas isso significa que a casa só faz atendimentos de crianças atípicas ou ela também recebe as crianças típicas? Lucas, nós recebemos crianças também que estão em investigação, certo? As crianças que não têm ainda um diagnóstico, mas que já há aquela investigação por parte da escola, por parte do pediatra. Então, nós estamos abrindo esses espaços também, porque nós sabemos que muitas vezes, por exemplo, o plano de saúde, ele não abre atendimento para uma criança que não tem um laudo ainda. E a gente sabe que as crianças, até chegarem ao laudo, elas já podem ser estimuladas, sim, para que os impactos eles possam ser amenizados, para que a evolução ela possa acontecer o quanto antes. É interessante e importante isso, né? Como é que funciona esse processo de investigação? Vocês precisam dialogar com os pais, com outros familiares, investigar o comportamento da criança. Como é que funciona esse processo de maneira pedagógica, se é assim que se pode dizer?
Sim. Quando a criança chega na Casa Lube, ela passa por um processo de avaliação com cada especialidade que ela iniciar, digamos que ela vai fazer fono, TO, psicologia. Tem o primeiro mês de avaliação com a fono, primeiro mês de avaliação na psicologia e na terapia ocupacional. Após esse primeiro mês de avaliação, que é a anamnese com os pais, a entrevista inicial com os pais, a aplicação de protocolos, atividades com as crianças para observar o comportamento e a resposta das crianças às demandas colocadas, é emitido um relatório, um relatório com toda a descrição do que foi observado nesse período. Esse material é levado para o neuropediatra, quando a mãe consegue fazer o agendamento ou com o neuropediatra que já acompanha a criança, ou com o próprio neuro da Casa Lube Terapias. O neuro faz a observação desse material e faz a sua própria avaliação clínica. Ao final dessa avaliação, ele chega a uma definição sobre o diagnóstico da criança. Você falou em um mês, eu queria entender por que um mês, por que esse é o tempo? É de acordo com uma base científica, né? Preciso ter esse detalhamento desse período de 4 semanas, inicialmente. Esse é o período mínimo, é o período inicial. Há casos em que esse período ele precisa se estender um pouco mais. A gente coloca como ponto de partida o primeiro mês, que é a chegada da criança, né? O primeiro contato da criança com a gente. Mas em alguns casos esse período ele pode se estender um pouco mais, sim. E o próprio neuro vai avaliando isso. Ele pode pedir um retorno, a família vem para um atendimento com o neuro e ele envia para as terapias de novo, para ter mais um período de observação, de intervenção, para depois retornar. Porque um diagnóstico ele é algo muito sério, ele é algo muito criterioso. A gente não pode sair diagnosticando todas as crianças de qualquer forma. Há um cuidado, há um estudo muito bem feito. Esse diagnóstico, inclusive, ele tem um impacto para a criança, né, que precisa ser compreendida nesse universo pelo qual se passa a analisar a perspectiva de vida da criança, mas também dos pais. A não aceitação dos pais prejudica muito o processo evolutivo dessas crianças? Bastante, Lucas, bastante. Nós recebemos casos de crianças, não só crianças, mas até adolescentes, adultos com diagnóstico tardio, porque sinais já eram apresentados ao longo do nascimento e crescimento dessas pessoas, mas que não eram percebidos ou não eram aceitos pela família. A gente sabe que há um impacto muito grande e buscou-se muito tarde essa investigação e esse diagnóstico. Eu costumo dizer para as famílias que o diagnóstico ele é uma porta que se abre. É uma porta que se abre para aquela pessoa porque a partir dali ele sabe qual o caminho que precisa seguir. Ele sabe qual a intervenção que precisa ser feita. A gente sabe quais são os caminhos que podem servir de auxílio para aquela pessoa. Quando a criança não tem diagnóstico, ninguém entende o comportamento, passa a ser viver uma exclusão, muitas vezes no processo da escola, uma rejeição, porque é muito inquieto, porque não sabe fazer amizade, não sabe brincar com os coleguinhas. Há um julgamento, há um julgar-se o comportamento daquela criança e entender os motivos, há por trás ali uma causa. Então, o diagnóstico, se a gente bem parar para pensar, essa possibilidade de eu entender e respeitar o desenvolvimento do outro. A ajuda da família nesse sentido é primordial, né, Fran? Bastante. E para isso, primeiro, a gente volta ao primeiro ponto: a família precisa ser ajudada, a família precisa ser acolhida, porque muda a estrutura, sabe, Lucas? Muda a estrutura, a rotina, a família tem que ter mais disponibilidade para acompanhar para as terapias, às vezes são terapias diárias, 2, 3 vezes na semana ou até mais. Então, muda a estrutura da rotina, muitas vezes a mãe tem que deixar de trabalhar para acompanhar aquelas crianças. A gente tem casos de mãe solo também, que tem que enfrentar essa luta sozinha. Então, a família, ela precisa primeiro ser cuidada, sentir fortalecida para conseguir ofertar também o suporte para aquela criança. Fran, para finalizar, a gente já agradece a sua participação. Queria que você deixasse o endereço de onde fica a Casa Lube, como é que faz para entrar em contato, realmente pelas redes sociais? Explica para a gente.
Pronto, a Casa Loop Terapia se localiza na rua Marcondes Pereira, número 931, no bairro Dionísio Torres. Se colocar o endereço, às vezes aparece bairro Joaquim Távora, que também é a mesma localização. Entrar em contato pelas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Casa Loop Terapias. Lá no Instagram tem os nossos telefones de contato, que entrem em contato diretamente com a gente. Nós vamos estar aqui esperando a visita de cada um de vocês. É sempre um prazer quando uma família chega para conhecer a Casa Lube. A gente sempre procura receber com muito afeto. A nossa missão é levar afeto para as pessoas que procuram em nós uma expectativa de evolução para suas crianças. Perfeito, Fran. Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho da Casa Loop. Muito obrigada, Lucas, pela oportunidade, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um grande abraço. Perfeito, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Agora em julho, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação que revolucionou a proteção da infância no Brasil, completa 34 anos. O aniversário traz à tona o debate sobre um dos principais desafios da lei, a alienação parental. Você realmente sabe o que ela significa? Quem nos apresenta os detalhes desse assunto é a especialista em Direito das Crianças e do Adolescente, doutora Leile Fama. Prazer conversar com a senhora, doutora. Prazer, Lucas. Doutora, o que é que significa os 34 anos, o aniversário desse estatuto tão importante para a nossa legislação? Ele significa proteção e também garantia de direitos, né? Exatamente. Lucas, o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje é o principal mecanismo no que concerne à lei, a proteção jurídica dada às crianças, né? A criança e o adolescente. Então, a gente tem aí uma lei que consegue resguardar, né? Tutelar aí no que concerne a questão do psicológico, dar uma cobertura, uma proteção integral, tanto à criança como ao adolescente, né? Privá-lo de constrangimentos, de tratamentos desumanos, cruéis. Então, a gente tem aí realmente uma lei que consegue resguardar a criança e o adolescente em vários aspectos. Doutor, o que foi que mudou antes do Estatuto para depois do Estatuto? A senhora listou alguns pontos, mas incluem também outras iniciativas, né? Por exemplo, relacionadas ao fato das crianças e dos adolescentes não poderem trabalhar, terem uma legislação específica para isso. Esse apoio também trouxe avanços significativos em outras áreas, né, da nossa legislação. Com certeza. Pela primeira vez, a gente tem aí um aparato jurídico específico, né, para crianças e adolescentes, que protegem em todos os aspectos, especialmente na questão da proibição, né, do trabalho. E aí, a partir dos 16 anos, a gente tem aí a possibilidade desse adolescente trabalhar, mas também resguardando que ele não possa estar em ambientes insalubres, perigosos. Então, a gente tem aí todo o aparato que o ECA trouxe, que reflete não só na questão da proteção aí em relação à saúde física e mental dessa criança e do adolescente, mas também em outros aspectos, como a questão aí das leis do trabalho. E um dos outros aspectos é a alienação parental, né? A gente tratou aqui no começo da nossa conversa. Eu queria retomar esse aspecto. O que é que significa de fato, para quem nos acompanha, a alienação parental? Qual é o impacto dela em cima dessa legislação? A lei da alienação parental, ela foi criada com o intuito, né, de dar essa proteção no que se refere às relações de parentalidade. É considerado um ato de alienação parental hoje qualquer ato praticado que possa ter o objetivo de desabonar a imagem do pai ou da mãe para o filho. Só que hoje essa lei, infelizmente, ela vem sendo utilizada aí, né, ela vem trazendo brechas para a sua má utilização. É uma grande crítica
que alguns pensadores trazem hoje, inclusive eu também trago essas críticas, né? Porque foi uma lei criada com um bom intuito no início, mas hoje a gente tem que é um mecanismo que está sendo utilizado aí como instrumento de guerra nos processos judiciais, está sendo utilizado aí realmente como algo que vem, que pode, de parte de um pai para atacar uma mãe. Então, assim, é uma lei que vem sendo mal utilizada, infelizmente, hoje em dia. Doutora Leile, tem exemplos, casos práticos, que não precisam ser necessariamente famosos, em que isso acontece com veemência? Isso acontece, por exemplo, também no processo de separação, né? De pais divorciados, em que um pai ou a mãe fica tentando proteger o filho e para isso o manipula para tentar angariar, por exemplo, às vezes fundos na hora de uma separação, né, doutora? Sim. A gente tem aí dois casos, né, famosos, que é o caso da Caroline e do Éder Militão, em que ele acusa ela por alienação parental pelo fato dela estar querendo mudar, né, de domicílio aí com a filha, mudar de estado. A gente também teve o caso da Ana Hickman, que foi gravemente acusada aí por alienação parental, por supostamente estar levando aí questões, né, que estavam abalando a imagem do ex dela para o filho. Então, assim, a gente tem uma lei que ela foi criada com um bom intuito, mas que vem sendo utilizada da forma indevida, né? E em caso de divórcio, de separação, é uma lei que, infelizmente, vem aumentando aí o conflito entre os pais, né? A gente tem aí que é uma lei que possui consequências graves, como a perda da guarda. Então, o pai ou a mãe que pratica alienação parental, que é considerado um alienador, ele pode ter a perda da guarda de seu filho. Por que ocorre essa má utilização da lei, doutora? Principalmente, eu atribuo isso principalmente a um inciso que ela possui, de que ela informa, ela dispõe que é considerado um alienador a pessoa que pratica uma falsa denúncia contra o outro. Que a gente pode ter aí hoje como uma falsa denúncia. Vamos dar aqui um exemplo de uma mãe que descobre que o seu filho está sendo abusado e que leva essa questão a uma delegacia. Se ela não tiver ali comprovações, se ela não tiver boas provas, né, que consigam trazer ali que de fato aquilo aconteceu, essa denúncia ela pode ser considerada falsa. E essa mãe, que teve desde o início o intuito de proteger o seu filho, pode ser considerada uma alienadora, né? Então, assim, a gente tem aí que é uma lei que abre brechas para a sua má utilização, infelizmente. A lei, então, parece ter um viés de mão dupla, né, doutora? Isso, exatamente. Realmente é uma lei que resguarda, né, em determinados casos, porque no âmbito ali de uma separação é muito importante que a gente tenha a imagem dos pais sendo preservada, né, que ambos os pais não levem a questão da separação para os filhos, que ambos os pais preservem a imagem um do outro para as crianças, mas a gente tem também uma lei que deixa a desejar no que concerne a questões ali de denúncias, né? Porque a gente sabe que fatos que ocorrem no âmbito familiar, doméstico, são muito difíceis de serem comprovados, né? E caso essa mãe ou esse pai leve essa questão a uma delegacia e não tenha boas provas, não tenha como comprovar que aquele fato aconteceu, isso pode, né, reverter ali em desfavor dela. Então, a gente tem uma lei que possui uma boa aplicabilidade, mas que deixa brechas ali para uma má aplicação. Então, a gente precisaria que essa lei fosse realmente reformada e melhorada. Juridicamente, como é que a lei da alienação parental impacta negativamente o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um ordenamento aí que veio para dar proteção, né? Para dar amparo em todos os sentidos, para a criança e para o adolescente. E a lei da alienação parental, ela traz essa questão da falsa denúncia, né? De que você hoje precisa ter uma proteção, precisa ter uma comprovação maior, caso você faça uma denúncia, né? De algo que aconteceu com seu filho. Então, de certa forma,
nesse ponto, a lei da alienação parental, ela não ajuda. Uhum. Ela meio que deixa a criança descoberta ali em relação a algum fato. Porque a mãe, ela tem que ter muito cuidado a levar essas questões para o âmbito de uma delegacia, para o âmbito do judiciário. Infelizmente, eu já vi decisões, né, de mães que iniciaram um processo buscando proteger seus filhos e, no final, perderam a guarda. Decisões extremamente injustas e que não protegeram os filhos, não protegeram as crianças. E a gente tem aí uma mãe que buscou proteger seu filho e que, no final, vai ter esse filho entregue para um suposto abusador. Vira uma verdadeira batalha jurídica, né, doutora Leile? Exatamente. Vem ocasionando aí diversas demandas jurídicas. É uma lei que aumentou demais os litígios, né, em relação ao exercício da parentalidade. Então, eu acredito que precisa existir, sim, uma reformulação, uma melhoria nesse sentido, até mesmo para diminuir, né, a demanda de processos que nós temos no judiciário, porque, inclusive, essa lei hoje é objeto de ameaça, né? O pai chega ali, às vezes, discutindo com a mãe, já acusa logo, você é alienadora, você está cometendo alienação parental. E aí já é motivo para iniciar um processo, para iniciar uma demanda no judiciário e começar todo aquele conflito que a gente já sabe. Seria muito mais fácil resolver isso na base da conciliação, de forma como existe, por exemplo, nas varas da família? Sim. Inclusive, hoje, quando a gente inicia um processo, essa oportunidade é dada para ambas as partes, né? A gente tem aí uma audiência que é feita inicialmente, uma audiência de conciliação, justamente com o intuito de tentar resolver o conflito naquele primeiro momento. Só que, em casos de alienação parental, né, de mães que são falsamente acusadas por alienação parental, a gente tem uma taxa muito baixa de acordos realizados. A mãe, ela recebe, por exemplo, aquele processo cheio de acusações, de inverdades, e ela já vem nervosa, né? Ela já vem ali, já chega naquela audiência magoada, nervosa, angustiada. Então, acirra muito os ânimos e dificulta muito, né, que a gente possa ali fazer um acordo. Mas seria muito bom se isso fosse melhor estimulado. Qual é o tempo médio, doutora, de resolução de um caso como esse de suposta alienação parental na justiça, né? Já nas bases jurídicas legais, não necessariamente nos tribunais, mas desde o processo de conciliação? A gente tem aí dados do CNJ que apontam para processos que podem ter duração média de 1 a 3 anos. Como a alienação parental? Uma acusação de alienação parental, ela tem influência direta na questão da guarda. A gente tem processos que vão ter avaliação psicológica dessa criança, avaliação psicológica dos pais. Então, são processos mais demorados, mais complexos, mais minuciosos, processos aí que podem durar até 3 anos ou mais. E o pior é que a criança, o adolescente, é o principal prejudicado, né, doutora? Sim. E a gente tem relações de parentalidade que podem ser desfeitas e não ser mais refeitas aí, né? A gente tem pais que podem ficar aí se acusando, colocando a criança no meio do conflito, e aquelas relações enfraquecem e a criança cresce com aquilo ali, com aquela imagem distorcida, né, acerca do pai ou da mãe, que muitas vezes não é refeita, né? Então a gente tem aí um prejuízo para a criança. Seria importante um processo de conscientização, doutora Leile? Com certeza, especialmente para os pais que estão passando aí pelo processo do divórcio, né, pelo processo da separação, que busquem resguardar ao máximo a imagem do outro para seus filhos, não levem questões pessoais para a criança, né? Tentem resolver ali o que for de ser resolvido apenas no âmbito judicial ou apenas entre si. Tentem preservar ao máximo o que existia antes para a criança, né? Mesmo após a separação. Porque a gente sabe que o vínculo entre os pais, ele não se acaba depois do divórcio, né? Eles vão continuar sendo pai e mãe. Então, é necessário, sim, que haja uma maior conscientização acerca disso, nesse momento tão delicado. A senhora apoia legalmente algum incremento na legislação, seja da alienação parental, seja na legislação
do ECA para mudança nesse tipo de comportamento? Sim, eu apoio demais. Inclusive, que possa ser refeita a questão da melhoria do mecanismo de denúncia, principalmente. Hoje a gente tem, no Brasil, um alto número de denúncias que são feitas relativas a abusos sexuais praticados com crianças. E as pesquisas mostram que esses abusos vêm, na sua maior parte, de familiares. A gente tem aí pais, padrastos, tios, as pessoas mais próximas da criança são as que têm maior incidência nessas práticas. Então, a gente precisaria de um incremento, de uma melhoria na lei, também no ECA, no sentido da gente poder dar uma maior proteção para que essas mães, ou então outro responsável pela criança, consiga fazer a denúncia de uma forma segura, sem ter tantas implicações graves aí, como hoje a lei da alienação parental traz, né? A gente tem aí uma mãe que, se for à delegacia e não levar comprovações, pode ser acusada de alienação e perder até a guarda de seu filho. Então, hoje a gente precisa dar maior segurança nesse mecanismo de denúncia, né? Maior segurança na questão da proteção da criança, como no todo. E esses dados do que acontece no nosso país precisam ser vistos dentro desse contexto de proteção. A senhora acredita que um apoio profissional, não necessariamente de um escritório, mas um apoio, um suporte psicológico, pode ser importante nesse momento, doutora? Não apenas na questão jurídica de enfrentar legalmente o ex-companheiro, a ex-companheira, ou até ainda companheiro e companheira nesse processo de mudança, de transição? Sim, com certeza. Inclusive, eu costumo orientar para as minhas clientes que estão ali no processo de separação, de divórcio, que elas procurem ter esse apoio psicológico através ali de uma psicóloga especializada, né, para quem está passando por esse processo de separação. Esse apoio psicológico é muito importante porque você precisa se fortalecer para passar por esse momento difícil, para poder explicar para os seus filhos o que está acontecendo, porque as crianças perguntam demais, elas ficam querendo entender por que a rotina não vai ser mais como antes. Então, esses pais, eles precisam estar preparados para explicar isso da melhor forma para os filhos. E para que isso aconteça, eles precisam ter um psicológico bom, precisam estar fortalecidos emocionalmente. E o suporte jurídico também, né? Como a senhora falou, se uma mãe for à delegacia e não comprovar que não está fazendo a alienação parental, ela pode responder por isso, mesmo que isso não tenha partido dela, né? O suporte jurídico é importante. Demais, inclusive foi uma pauta que eu trouxe essa semana no escritório, né, de trazer para as clientes que estavam nesse contexto de estarem sendo acusadas, de pedir que sempre que elas tiverem alguma demanda, que for necessário ir à delegacia, elas busquem conversar conosco, se orientar, porque isso pode trazer implicações não só na lei da alienação parental, né, mas também implicações criminais. Hoje você não pode abrir uma acusação contra outra pessoa, né, sem ter comprovações, porque isso pode ser considerado até mesmo uma calúnia. Então, você precisa ter uma boa orientação jurídica antes de fazer qualquer tipo de denúncia, né? Especialmente no que se refere aí à proteção à criança. E precisa ter um bom apoio jurídico para isso, né? A gente aqui faz o acompanhamento da cliente também, indo até a delegacia, né? Orientando em todas as fases. Isso é muito importante, faz toda a diferença. A senhora vem falando muito no feminino, né? Dá para ver que as mulheres estão no centro dessa discussão, especialmente como supostas vítimas desse processo que deveria vir a favor delas, né, em relação à alienação parental, como forma de proteção também, mas acaba indo contra, né? Isso, a gente tem dados hoje que demonstram que as mães são a parte que vem mais sofrendo aí acusações em relação a esse tema da alienação. Hoje a gente tem decisões judiciais realmente que podem ser muito graves nesse âmbito. A gente pode ter decisões aí que tirem a guarda dos filhos, né, dessa mãe. Porque a gente tem a realidade que ocorre da seguinte forma. Quando ocorre uma separação, geralmente os filhos ficam residindo com a mãe e possuem ali uma convivência, né, que a gente chama aí de visita,
com o pai. Então, quando ocorre uma acusação de alienação parental, essa acusação vai ter implicações mais graves para quem reside com a criança, para quem tem a guarda da criança. E a gente tem dados que demonstram, sim, que as mulheres hoje formam aí os agentes mais acusados, que mais sofrem com essa lei, perante o Poder Judiciário. Uma realidade bem triste, né, doutora? Sim, demais. E buscar o apoio jurídico especializado, nesse caso, para evitar aí ter consequências mais graves, é uma boa saída, né? Já que a gente tem que esperar aí que o Poder Legislativo faça essas melhorias, essas modificações na lei, mas até lá, essas mães, elas precisam estar bem informadas, né, acerca dos seus direitos e de como defendê-los da melhor forma. Doutora Leile Fama, muito obrigado pela participação da senhora. Prazer conversar contigo. Obrigada, Lucas. Até a próxima. O Destaques de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.